E vamos começando mais uma aula por aqui. Hoje nós vamos fazer juntas uma maquiagem que empodera, aquela maquiagem que realmente traz esse poder feminino pra gente. Bora começar? Vamos fazer uma maquiagem bem linda juntas, maquiagem que empodera. E primeiro a gente vai conversar sobre o que é uma maquiagem que traz poder pra cada uma de nós. Porque pode ser algo diferente pra mim e pra você, pode ser algo diferente pra uma de vocês do que pra outra. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vou fazer minha sobrancelha aqui do jeito que eu faço sempre, do jeito que eu adoro. E depois da sobrancelha a gente começa aqui o olho em si. Sobrancelha feita, vou parar de mexer porque senão eu vou continuar aqui nela, né? Que eu me conheço. Para algumas pessoas essa maquiagem que empodera pode ser um batom nude com cílio postiço. Para algumas mulheres tem que ser um olho pretão com batom vermelho. Para outras mulheres pode ser só um esfumadinho marrom com um gloss. Para outras mulheres vai ser uma maquiagem colorida. Depende muito, varia muito. A maquiagem que nos faz sentir, que nos faz nos sentirmos poderosas, é a maquiagem que realmente você se olha no espelho e você se ama, você tá se amando muito com aquela maquiagem. Porque somente assim, com esse sentimento realmente, né, de poder, é que você vai conseguir transmitir isso aos outros. Então não adianta eu passar pra vocês aqui uma regra, uma maquiagem única que transmite poder aos outros, porque não é assim que funciona. Porém, nós temos sim algumas dicas. Você pode sim fazer uma maquiagem olho tudo, boca tudo, se você se sente bem. Você pode fazer uma maquiagem bem suave no olho e usar um batonzão como nós vamos fazer hoje. E por aí vai. Escolhi hoje trazer um super batom, porque pra mim, um batonzão, ele sim empodera muito. Então eu vou começar a nossa maquiagem com o batom. Olha que inusitado isso. Então eu vou começar pelo batom. Eu vou pegar este batom e vou passá-lo primeiro aqui pra minha, vou raspar ele, passando aqui pra minha espátula. Por quê? Porque esse batom é um batom que eu uso nas minhas clientes, então eu não uso ele diretamente nos meus lábios. Esse batom é um batom da MAC, ou MAC, como você quiser chamar, e é o All Fired Up. Esse é um batom que ficou muito famoso alguns anos atrás, sabe? Muito, muito, muito. Mas não saiu de moda nem nada, porque cor, na verdade, não sai muito de moda não, desde que você goste e que combine com você. Confesso que não é dos meus batons preferidos, mas é um batom que empodera, sim. Eu prefiro o vermelho do que essa cor. Faz tanto tempo que eu não uso também, na verdade, que eu vou ter que parar e ver aqui, porque eu não me lembro mais. Então eu vou fazer junto com vocês uma maquiagem que eu não treinei, eu não testei, nós vamos fazer juntas, vamos fazer funcionar esse negócio aqui. Vou começar a aplicação desse batom então, pegando ele com um pincel. Esse batom é da linha Retro Matte da MAC. A linha Retro Matte é uma linha de batom bem mate, bem seco. Sempre começo a aplicação pelo centro e depois faço o contorno. Isso não é uma regra, você pode fazer o contrário sem problema nenhum. Por que eu faço isso primeiro? Porque eu preencho primeiro e agora eu faço o seguinte, eu colo meu braço aqui no meu corpo ou aqui, ó, o cotovelo na mesa e eu puxo de uma vez só. Olha só, para fazer o contorno, o segredo é puxar de uma vez só. Você não precisa fazer a boca inteira, mas pelo menos de um cantinho até o meio e depois do outro cantinho até o meio também. Você pode começar por cima, por baixo, pelo vizinho da boca ou pelas laterais, pelos cantinhos, por onde você quiser, isso não muda nada. Isso você que vai decidir pegando o jeito. Então, treinando, você vai decidir o que é melhor pra você, inclusive. Então, vamos lá. Preencho o cantinho e puxo de uma vez só quando eu estiver me sentindo com a mão bem firme. Já fica bem desenhado quando você faz dessa maneira. O maior segredo de batons escuros é o contorno estar bem bonitão. E já ficou bem bonito, bem bonito. Vamos fazer em cima? Então, essa linha Retro Matte da MAC, se você tá no inverno e tá muito seco,
você pode diluir o batom. Como agora é verão e eu tô pegando com o pincel, olha como ele é emoliente. Bem gostoso, eu gosto de batom assim. Mesma coisa lá em cima, aplica de uma vez só. E agora vamos fazer um pouquinho de correção inversa. Pincel língua de gato para fazer correção inversa é a melhor coisa que você pode fazer. Pode ser um pincel desse tamanho que eu vou mostrar para vocês ou menor. Então, olha, esse é um pincel médio, língua de gato médio. Pega um pouquinho de corretivo na ponta, até vou tirar um pouquinho aqui na minha mão, não precisa ser muito. Me olho bem de frente lá no espelho para ver aonde que temos que melhorar isso aqui. Não vamos precisar fazer correção inversa embaixo, só em cima. Cuidado nessa hora para não pegar um corretivo muito mais claro ou mais escuro ou colorido, né? Pega o corretivo cor da pele, senão você vai ter dificuldade depois de cobrir esse traço. Batom vermelho, batom pink, batons escuros, com certeza são um símbolo bem grande de feminilidade. Então, por isso que é bem comum, quando uma mulher ela quer realmente, né, essa maquiagem bem empoderada, bem feminina, escolher batons que vão pro rosa, pro vinho, pro vermelho. Claro que nada disso são regras. Eu tenho uma toalhinha aqui embaixo e eu vou secando não, limpando o pincel, tá? Claro que nada disso são regras, mas são tendências. Olha só, por que aplicar o batom antes de fazer a maquiagem dos olhos? Temos um segredinho aqui. Não é uma regra, tá? Mas, muitas vezes, quando a gente começa a maquiagem pensando só nos olhos e depois decide aplicar um batom escuro, às vezes você vê que pesou demais no olho ou não combinou direito as cores ou algo assim. Então, hoje eu quis trazer para vocês essa versão. O batom primeiro e o olho depois. E agora a gente vai construir o olho juntas. E no olho nós também vamos começar de uma maneira diferente. Olha só, o primeiro passo aqui do olho vocês já conhecem, que é primeiro, né, desmanchar essa linha e aplicar um pouquinho de pó lá em cima. Esse pincel, gente, eu mostrei ele pra vocês hoje de manhã. É um pincel que chegou hoje de manhã aqui em casa. Comprei ele na Love Store. Love Store é um site, tá? lovestore.com.br. É essa linha, se eu não me engano é Beauty Tools o nome dessa linha da Macrylan, que é o cabo laranja. E a numeração dos pincéis é BT. Esse é o BT09, é um pincel médio de esfumar. Eu gostei muito da qualidade. Eu comprei 3 pincéis de esfumar dessa linha para testar realmente para vocês. E eu amei, assim, de primeira já gostei muito. Vamos ver agora, na sequência de uso, se eu continuo gostando, mas quando a gente gosta assim de primeira, provavelmente é porque eu já vou gostar muito, com certeza. R$15. Na verdade não foi 15. Paguei R$14,90, então, gente, vale muito a pena. Aí, claro, eu fiz uma compra de algumas outras coisas junto pra aproveitar o frete e tudo mais. Agora, olha só. Semana passada, não, já faz umas 2, 3 semanas, chegou uma encomenda da Avon também. E eu comprei esse lápis aqui, que é o lápis em gel para os olhos, lápis delineador longa duração em gel para olhos, na cor preto. Esse lápis aqui, gente, até a última vez que eu usei, é muito, mas muito bom. Muito bom. E nós vamos usar ele na nossa maquiagem de hoje. A gente vai fazer hoje uma coisa bem diferente aqui na nossa maquiagem. Em vez de começar sempre esfumando lá o côncavo, a gente vai começar de outro jeito e vocês vão ver que dá super certo também. Então, olha só. Pra mim, uma maquiagem que me deixa com a sensação de bem poderosa é uma maquiagem onde eu contorno bem os olhos. Não precisa ser necessariamente assim, com preto dentro da linha d'água. Poderia ser só por fora.
Olha o quanto esse lápis pega rápido, ele pigmenta muito rápido na linha d'água. Ele é em gel, então isso funciona muito, muito bem. Aplico na linha d'água e já borro um pouquinho, né? Ali já borrei sem querer e já vou borrar também na raiz aqui dos cílios. A facilidade de trabalhar com um produto assim é muito grande, gente. A facilidade que o produto te dá, porque tu só encosta e ele já borra, ou seja, é muito bom. Precisa ser rapidinho aqui para espalhar. Tô usando esse pincel que é da Ruby Rose, o E21. Pode ser qualquer pincel nesse formato, ou então não nesse formato, mas que você consiga fazer o esfumado assim, ó, de um traço. Olha como muda quando a gente esfuma. Sempre, sempre, sempre temos que esfumar. Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa que acontece quando a gente faz a maquiagem muito escura embaixo e não faz em cima. Quando a gente faz a maquiagem assim, muito escura embaixo, sem fazer escura em cima também, nós acabamos deixando o nosso olhar baixo, nosso olhar triste, nosso olhar caído. Sempre esse olhar mais baixo vai passar para os outros, mesmo com um batonzão desses, não vai passar empoderamento, mulher poderosíssima, não. Vai passar cansaço, melancolia e tristeza, mesmo que tu esteja alegre. Olha que coisa louca. Então, sempre que tu fizer a maquiagem assim, ó, com esse escurão embaixo, faça em cima algo também, nem que seja só cílio postiço ou delineado. Aí vai depender muito do formato de olho, tá? Vai depender muito. Falei pra vocês hoje que nós faríamos a maquiagem aqui diferente, começaríamos a maquiagem bem diferente e estamos começando diferente mesmo, né? E é bom fazer essas coisas diferentes com vocês porque vocês conseguem enxergar realmente. Por exemplo, eu consigo explicar pra vocês essas coisas que às vezes eu esqueço, né? Por fazer sempre da mesma maneira. E vocês conseguem perceber, às vezes, erros que vocês cometem, mas nem se dão por conta. Vou deixar por enquanto o pretinho assim e vou com o pretinho lá pra cima também. Então, olha só. Antes só de ir com o pretinho, eu vou fazer uma outra coisa, porque senão eu tenho medo que ele vá borrar demais. Desmancho aqui, pego pó e selo toda a minha pálpebra. Pálpebra toda selada. Agora sim, a gente vem aqui, ó. Nem vou aplicar de um cantinho até o outro, porque ele é tão pigmentado que quando eu espalhar, ele vai, né, ficar maior do que ele está. Então, esse tipo de pincel aqui, ou esse, ou pincel lápis, vai deixar um esfumado, um traço esfumado quando você faz um vai e vem. Cantinho interno do olho sempre de olho aberto, para que ele não fique muito grosso ali no comecinho. Depois eu preencho ali, que ficou de outra cor, né, por não ter aplicado, ficou cinza. Depois eu preencho. Pode ir limpando o teu pincel na toalhinha que você sempre deve ter junto com você, para ir tirando o excesso do pincel quando você tá trabalhando assim, ó. Esse pincel da Avon, gente, esse lápis da Avon, ele continua sendo tão bom quanto antigamente. A gente faz aquela careta bem bonita, né? E olha só, existe uma probabilidade desse lápis marcar lá em cima do meu côncavo. Vamos ver, faz muito tempo que eu não faço a maquiagem assim, vamos ver juntas se isso vai acontecer ou não. Mesma coisa, ó, do outro lado. Você que tem muita dúvida na hora de fazer delineado, faça o delineado esfumado. Você que tem muita dificuldade, também eu não consigo fazer. Faz esfumado com sombra ou com lápis. Quem disse que para fazer delineado tem que ser com delineador? Não, delineado é o traço. Tentamos deixar os dois bem parecidos já desde sempre. É claro que não vai ficar só assim essa maquiagem, né? Mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Tem muita gente, muita mulher que usa
muito maquiagem assim, sem dar profundidade lá no côncavo. Se eu aplicar máscara de cílios, eu vou fazer isso agora. Vou fazer isso agora, inclusive. Olha só, se eu venho com a maquiagem assim e aplico máscara de cílios aqui em cima, os meus cílios que são pequenininhos quase não vão aparecer. Eu quero mostrar pra vocês que quem tem os cílios mais curtinhos, olha bem pra mim, quase não faz diferença aplicar a máscara de cílio, certo? Então olha só, tem muitas mulheres que se maquiam desse jeito, muitas. E gente, ok, tá? Só que se tu quer dar um passo a mais, se ela tá bem feita assim até vai, mas se tu quer dar um passo a mais, toma cuidado, porque esse tipo de maquiagem aqui diminui bastante os olhos, mesmo que tá esfumado. Deixa o teu olho, olha, o meu, por exemplo, nesse caso, né, deixa ele menor e deixa ele bem curtinho. Então, os meus olhos que são aproximados, eles ficaram mais aproximados ainda. Que são fundos, deixou ele mais fundo ainda. Então, por mais que a gente diga que uma maquiagem que deixa a mulher bem poderosa tem o contorno bem definido, precisa sempre pensar em profundidade aonde cada pessoa precisa. Eu nunca usaria uma maquiagem só assim. Se for para usar só assim, em vez de fazer todo esse trabalho, eu colo só um cílio postiço bem bonito, que ele vai me dar com certeza mais efeito do que só assim. Sacou? Então, para combinar com este batom, eu, Tami, prefiro trabalhar com sombras mais neutras, ou então que no máximo tragam um pouquinho de cor rosada. Então, eu vou pegar o mesmo pincel. Vamos testar com o mesmo pincel ou vai ter que ser com o dedo? Deixa eu pensar aqui. Vou usar um pincel de aplicação de sombra e essa sombra aqui, ó, da Nadia Tambasco, com a Oceane. É a Celestial, o nome dessa sombra. Vou tirar um pouquinho para não cair muita coisa na minha pele e vou aplicar ela aqui na minha pálpebra, sendo que eu já selei a minha pálpebra, e vou aplicar por cima do delineado também. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês o efeito que isso dá. Dá um efeito de contorno no cílio, no olho, sem ser um delineado tão marcante. Olha só. Vocês viram como ele sumiu bastante quando a gente faz isso? Então, claro que isso não é uma regra, tá? Então, para ficar justo lá do outro lado, deixa eu passar a máscara de cílio primeiro, que eu já tava até esquecendo. Então, você não precisa fazer nessa ordem a maquiagem, certo? Não precisa. Máscara de cílios, essa aqui é a Trópico, da embalagem verde, da Ruby Rose. Deixa eu mostrar a embalagem, né? Aqui, ó, Trópico. Gosto muito, 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 muito dela. Só que ela não é nada resistente. Vou aplicar agora o rosinha, esse brilho lá no outro olho também. Preciso agora aplicar um marrom lá no côncavo, porque eu não quero aplicar colorido hoje, tá? Deixa eu ver se esse marrom aqui vai funcionar. Vai, só tem que ir com calma, porque ele é, né? É pegado o bichinho. Agora eu vou usar esse marrom aqui, que é o Fuji da paleta de 12 cores da Mari Saad, também com a Oceane. Vocês estão vendo que a Oceane tá reinando aqui nas sombras, né? Essa sombra aqui, ela é muito escura. Então, eu peguei bem pouquinho e vou trabalhar agora lá no meu côncavo, trazendo bastante profundidade. Não é côncavo não, tá? Pálpebra fixa. Algumas pessoas precisam fazer isso aqui menor e outras pessoas podem fazer assim grandão. Mesmo com uma sombra bem pigmentada e bem escura, a gente consegue fazer. Vai aos pouquinhos assim, ó, no começo. Tô fazendo o contrário hoje, né, pra mostrar pra vocês. São maneiras de fazer que, no final das contas, fica quase tudo igual. Mas esse pincel tá muito aprovado. Ele é macio, é gostoso, ele é sintético, mas ele é um sintético de bastante qualidade. Vai com a mão leve se tu tá trabalhando com uma cor tão escura. Às vezes vocês me perguntam, Tami, eu preciso começar com a cor mais clara? É uma regra? Não, tô mostrando aqui pra vocês hoje que não é uma regra. Olha como fica estranho no primeiro momento. Tô mostrando pra vocês hoje que não é uma regra, mas eu acho mais difícil fazer assim, ó, como eu tô fazendo hoje, do que como a gente faz sempre aqui. Vou tirar um pouco agora do excesso de sombra aqui na minha toalhinha. Então, eu dou uma limpadinha no pincel
e vou espalhar agora esfumando a bordinha, subindo um pouquinho mais. Um dos pontos negativos de aplicar o brilho dessa maneira que eu apliquei é que ele cai um pouquinho, ó. No caso caiu bastante. Por quê? Porque eu coloquei ele por cima do pó. Eu não selei a pálpebra móvel com ele, então ele não grudou, entendeu? Mas, né, a gente vai trabalhando com as nossas sombras e conhecendo elas. Então essa daqui eu já sei que é melhor. Essa, aquela da Nina Secrets também. Olha, mas sai um bom tanto quando esfuma com o pincel de pó, certo? Agora eu vou pegar um marrom mais clarinho. Vou pegar esse aqui, ó, de contorno. Deixa eu ver se ele não vai ficar muito quente. Que eu até queria trazer um pouquinho mais de quente, porque esse marrom aqui, ele tem um quesinho de arroxeado, vocês viram? Não esperava por essa. Olha como já sai um esfumado bem bonitão. Pega uma cor mais clara, pega uma cor mais escura e se joga no esfumado. Olha a diferença de um pro outro. Quando a gente coloca uma cor mais clara na bordinha ali do escuro, aí parece que o negócio acontece. Vai sem medo, o pincel tem que ser fofinho. Poderia ser um pincel grande de esfumar ou até um menor, mas esse aqui é o médio, ele funciona super bem. Gostei, gostei, gostei. Esse pincel aqui foi o pincel que eu apliquei a sombra brilhosa. Eu vou só voltar com ele pra aplicar assim, ó. Aplicar não, né? Dar um reforço ali na junção das sombras, só pra não parecer um cut crease, porque não é o que eu quero. Mas se eu quisesse, tudo bem, ok? Vamos aplicar agora na região aqui de baixo esse mesmo marrom. Então, o marrom mais escuro primeiro, pra selar o lápis preto. Então, esse pincel aqui é o mesmo pincel que eu usei para espalhar o preto. E agora eu venho na bordinha do preto e aplico. Fica já bem mais bonito o acabamento do que do outro lado. E dá uma leve suavizada também. Olha como o preto tá bem preto ainda na linha d'água. Show de bola! Agora a gente vai usar o mesmo marronzinho que a gente usou lá em cima, o marrom mais claro, só que vamos trocar o pincel. Deixa eu te mostrar que coisa mais bonitinha esse pincel. Da mesma linha, então, Beauty Tools da Macrylan. Deixa eu só limpar ele, que eu usei hoje de manhã. Aqui, ó. Esse é o BT11, tem o BT10 também, que é um pouquinho maior daí do que esse. Pega o marronzinho com ele, olha que coisa mais bonitinha. Gente, isso aqui é pincel que, assim, eu te digo, tem que ter. Vai fazer muita diferença na tua maquiagem, principalmente na tua maquiagem aqui, ó, de baixo, nessa junção aqui que às vezes vocês têm tantas dúvidas. Então, esse marronzinho agora, ele vai fazer o acabamento do meu olho aqui, a junção da maquiagem, desse pretão que tá aqui na minha linha d'água, com a maquiagem embaixo, com a minha pele embaixo. E aqui também, ó, esses detalhezinhos aqui, ó, eu posso dar uma melhoradinha com esse pincel também. Vou também fazer um iluminadinho, né, porque vocês sabem que eu amo, um iluminadinho ali no cantinho interno. E aí, os cílios postiços, que é o último passo dessa maquiagem, e tô pronta! Coloco aqui o brilho, quando o brilho assim é muito espelhado, coloca e volta com o pincel que tu usou pra esfumar. Sempre volta com o pincel que tu usou pra esfumar, tá? Sempre. Mas principalmente quando é assim, muito espelhado, não espalha com o próprio pincel da aplicação. Olha ali. Então, esse é o tipo de maquiagem, talvez, né, não é só um, que eu me sinto poderosa, que esse era o intuito aqui da nossa aula de hoje. Te mostrar uma maquiagem que você se sinta poderosa, que vai trazer esse sentimento pra você. Como eu falei, pode ser que pra você seja um pouco diferente isso ou não. Esse cílio postiço que eu vou usar, ai gente, será que ele é esse da Dye Makeup mesmo? Eu acho que é, ó, Dye Makeup #1.
Acho que é o cílio dessa embalagem, tenho quase certeza. Aplico a cola aqui na raiz do cílio. Cílio não pode cola demais. Se for cola demais, vai dar ruim. É um filetinho de cola. Aqui, ó, tem um pouquinho demais, então eu vou tirar um pouquinho. Meio no meio. Larga o cílio ali. Cola uma ponta e cola a outra. E ele ficou bem em pé. Aí a gente vai arrumar. Ele é muito molengo, esse cílio. Eita, não gostei nem um pouco. Ok, agora ajeitou. Vamos colar o outro e ver o que acontece. Se eu não gostar, eu tiro e colo o outro. Nem tenho aqui, mas eu vou lá buscar. Gostei mais desse olho do que desse. Gostaram da maquiagem? Pra vocês, essa é uma maquiagem que empodera? Me conta nos comentários se esse tipo de maquiagem aqui é uma maquiagem que passa pra vocês esse poder. Quero saber. Então, deixa pra mim aqui se é ou não, ou se pra você seria algo muito diferente disso. Pra mim, esse aqui é um dos tipos que faz, né, esse empoderamento, mas não é o único. Bom, minhas lindezas, espero muito que vocês tenham gostado da nossa maquiagem, que traz empoderamento, que traz esse poder feminino. Espero que vocês se inspirem, façam. Quando vocês fizerem as maquiagens que eu trago aqui em aulas pra vocês, postem no Instagram, postem nas redes sociais, no Facebook, ou aonde vocês quiserem e me marquem, compartilhem com as amigas de vocês. Tenho certeza que elas também vão gostar de ver vocês se empoderando desse jeito. Nos vemos na próxima aula, então. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Nos vemos. Tchau!